Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu estou aqui com muito prazer recebendo o novo secretário de Saúde, o Neto, e o Pardini, né, que é de Arapongas, mas que está na... Qual regional nós falamos? Na 10ª regional? 16ª regional Apucarana. Na 16ª regional de saúde. E ele está aqui para combater a dengue. É isso que a gente vai falar também, né, gente? Um assunto tão importante, uma coisa que tem assustado muita gente. E a gente quer saber o que está acontecendo aqui em Arapongas com isso. Mas antes de falar sobre a dengue, Neto, a gente não pode deixar de te cumprimentar, né? Por mais esse desafio aí que você está aceitando, que a gente sabe que é um desafio, Secretaria de Saúde. E como é que você está chegando? Como é que você está vendo isso? Já está totalmente envolvido no seu novo trabalho? Edna. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com você, Edna. A gente já é lutador da política pública de Arapongas há muito tempo juntos. É um desafio. A saúde é sempre um desafio, Edna. Independente o momento, independente como está a situação. E hoje saúde é um grande desafio porque nós temos problemas a nível nacional, a nível estadual, e vem refletir até mesmo no município de Arapongas. Mas todo desafio nos dá motivação, né? E estamos já mergulhados nas situações da saúde de Arapongas, né? Já entramos com uma preocupação muito grande. No meu segundo dia na pasta da saúde, a gente estava recebendo a visita do Pardini e companhia, trazendo todo um programa de trabalho que a gente ia desenvolver no município sobre a dengue. E vamos encarar esse desafio, né? Já trabalhamos a equipe, vamos motivar a equipe, vamos buscar auxílio onde tiver que buscar, parcerias. Uma das ideias que nós temos é trabalhar as parcerias com os prestadores de serviço. Já tive a oportunidade de ir para Curitiba conversar com o secretário de Estado de Saúde, o Michele, que é um parceiro meu de longa data e se dispôs a ajudar o município de Arapongas naquilo que for necessário. E estamos aí para lutar por uma saúde melhor e uma qualidade de vida boa para os araponguenses. Para somar, né, Neto? Para somar, isso com certeza. Isso é importante mesmo. Fala uma coisa para mim. Você estava me dizendo até que ia para Campo Mourão. Aliás, que não ia estar aqui, né, na ocasião da abertura do Cine Mauá, porque já tinha um compromisso assumido em Campo Mourão, que você é envolvido ainda com uma atividade. Qual é ela? Então, Edna, há um ano eu sou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, né, que é o conselho que fiscaliza todas as ações de saúde no Paraná. Em fevereiro eu fui reeleito presidente, mas como prestador de serviço, que até abril eu era diretor da Santa Casa de Arapongas, né? Então eu prestava serviço para o SUS. Quando eu recebi o convite do nosso prefeito, do BEFA, para assumir a pasta de saúde, eu pedi para ele que eu precisava, isso foi em meados de abril, que eu precisava o mês de abril para acertar algumas coisas. Era terminar esse mês da Santa Casa, a gente vê o que a gente podia deixar acertado lá. E a segunda coisa era saber como a gente ia lidar com a questão do Conselho Estadual de Saúde, que é um órgão muito importante, é um órgão que hoje a gente pode dizer que o Conselho Estadual de Saúde do Paraná é o conselho mais organizado do Brasil. Então, é um conselho que hoje discute saúde, implementa a saúde e tem uma boa relação com o governo do estado em questão de cobrança, sim, mas que as coisas estão sendo realizadas na área de saúde. E daí, nessas negociações, de eu sair ou não da presidência, foi feito um acordo entre os prestadores de serviço, a nova entidade que eu estou assumindo, que é o COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, a própria FEMIPA, que é a federação que eu representava de prestadores, e o governo do estado. E a gente teve uma proposta que eu mantivesse a presidência do conselho. E vendo a importância dessa presidência, bem como é importante para o município de Arapongas, é importante esse relacionamento, né, isso. Neto? Então a gente acabou aceitando de continuar, até porque eu tinha responsabilidade, porque tinha sido recém-reeleito. Então ficou para mim aquela responsabilidade. E tinha sido uma eleição onde eu não tive nenhum voto contrário.
num ambiente onde há bastante divergências de opiniões, eu tinha sido reeleito sem nenhum voto contrário. Então, com uma grande carga de responsabilidade. Gosta muito a sua gestão nisso, né? Então, e quando a gente colocou para a nossa plenária, que é formada por 72 conselheiros de todo o Paraná, os próprios conselheiros mantiveram essa proposta de eu manter a presidência. Com isso que eu também mantive um calendário compromissado, porque esse ano nós vamos ter as conferências municipais de saúde, bem como a Conferência Estadual de Saúde. E esse compromisso são essas conferências municipais. Nossa, isso que eu acabo sendo convidado para participar. Isso traz para Arapongas um benefício muito grande, que esse relacionamento que você mantém em nível de todo o Paraná, né, junto ao governo, essas entidades, a quem está à frente da organização de uma conferência a nível estadual, quando for fazer do município, hein? Se prepare aí, moçada, olha aí o que vem pela frente, né? Com certeza. Mas isso é muito bom, ficamos assim, estamos bastante satisfeitos com essa indicação, a gente conhece seu trabalho, aliás, a gente tem tido nessa gestão bons gestores, né, na área de saúde. Com certeza. E o Pardini, tivemos também a oportunidade de trabalharmos juntos, né, aliás, fomos colegas numa outra administração, você também atuou. E agora, atualmente, você veio a Arapongas. Qual que é a sua função hoje, Pardini? Na verdade, eu sou funcionário público federal, cedido ao Estado, né? Uhum. E eu presto serviço ao Estado hoje. Estou lotado hoje na 16ª Regional de Saúde em Arapucarana. Eu sou técnico em endemias, onde tem uma doença transmitida por vetores, lá estamos nós para fazer algum trabalho em cima, além da prevenção que já é feito, né, ao longo aí de todo o ano, aí, ao longo de muito tempo, né? Uhum. Nesse caso, você está atuando aqui em Arapongas agora com relação à dengue. Isso, essa sua... bem especificamente a questão da dengue, né? Uhum. Porque a dengue, existe todo um trabalho que já é feito, né, o anual, para prevenir, para que não chegue a doença, porque o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite essa doença, a gente sabe que ele está praticamente espalhado no Paraná como um todo. Então você tem que fazer um trabalho de prevenção ao longo de todo o ano para que a doença não apareça. O mosquito ele não nasce infectado, é um mosquitinho que nasce sadio e morre sadio, desde que ele não sugue nenhuma pessoa que tenha, né, o vírus da doença na corrente sanguínea. E, infelizmente, acabou-se por alguma pessoa que contraiu a doença fora, veio para o município e essa doença começou a se alastrar. Daí começou a se alastrar no município, onde que a gente tem que sofrer uma outra intervenção para evitar que essa doença se espalhe ainda mais. Sim. Que é no caso da vida do Pardini, essa intervenção, como que se faz isso? Como se dá isso, aquilo que você falou, né? De repente chega a equipe do Pardini aqui para fazer essa atuação, que é especificamente com relação ao fumacê. Perfeitamente. Né? Que a gente fala o fumacê, quando vocês veem passando, como que funciona isso, Pardini, esse fumacê? Vocês estão fazendo um programa que abrange toda a cidade? Como tem uma análise para isso? Como que é? É importante lembrar que quando existe essa intervenção do carro fumacê, é porque algumas coisas que deveriam de repente ter feita não foram feitas adequadamente, ou talvez tenha fugido do nosso controle, que é a questão dos bloqueios, essas coisas todas, para que evite que essa doença se espalhe. Quando a gente se fala em fumacê, nós estamos falando em veneno, né? Falamos em inseticida. Sim. E a gente tenta no máximo, né? Hoje é muito restrito os municípios onde é trabalhado o carro fumacê, porque você está agredindo o meio ambiente, a população nossa, infelizmente, muitos ainda pensam que o veneno é a solução para o problema, e na verdade não é. Sim. O veneno não resolve problema nenhum. Você acaba agredindo o meio ambiente, você acaba matando muitos insetos que não precisariam morrer, né? Mas quando você está aí perto de uma epidemia, ou o município que já está em epidemia, infelizmente tem que sofrer essa intervenção, que é o carro fumacê, essa caminhoneta que passa na rua jogando veneno. A gente usa UBV, né, é ultra baixo volume, mas o povo conhece realmente, a população conhece como carro fumacê. Sim. E um dos pecados que a população comete, né, até a gente aproveita o programa para estar divulgando isso, é que na hora que a gente está passando o carro fumacê, o pessoal corre a fechar as janelas, corre a fechar a porta.
E ao contrário, tem que se proceder ao contrário, abrir as portas e janelas, muitas vezes porque o Aedes aegypti ele está convivendo dentro das residências, né? Ele mora dentro da residência, às vezes ele tem o vaso de flor para ele desovar, tem a alimentação, que é os moradores ali, de noitinha, a hora que está no ambiente claro. Se fala muito que o Aedes aegypti só se alimenta durante o dia, mas isso é mentira. À noite, com o ambiente bem claro, ela vai se alimentar também. Então o Aedes aegypti está convivendo com as pessoas dentro das residências. Então está aí a importância da pessoa abrir as portas e janelas para que o veneno possa entrar. Mas agora me diz uma coisa aqui, que às vezes as pessoas ficam bastante assustadas. Você mesmo aqui falou, isso é um veneno, né? Que agride. Então, a maioria das pessoas fecha justamente por esse motivo, né? Elas ficam achando que se ficar com a casa aberta, esse veneno vai entrar dentro de casa e pode fazer mal para elas. Quer dizer, esse é um veneno específico, ele é para o mosquito, no caso. Exatamente. Ele vai matar o Aedes aegypti, mas vai matar também muitos insetos do porte do Aedes aegypti, como o pernilongo, né, uma abelha jataí. Tanto é que passa um carro de som na rua divulgando, os agentes de endemias eles vão às casas também divulgando para que as pessoas protejam os pequenos animais, no caso da abelha jataí. Mas o veneno ele é preparado especificamente para fazer mal pro mosquito. Tá, então olha gente, isso que eu acho que era importante a gente colocar aqui, nessa conversa que nós estamos tendo, o que o Pardini está falando, né? Então, pelo que o Pardini colocou aqui, esses carros que a gente chama de fumacê aí, ele vem para uma cidade, no caso aqui como Arapongas, quando começa a ter o número de dengue que eles consideram de risco, né, até para uma epidemia, então eles vêm em socorro do município para fazer um reforço, que é isso que ele está fazendo aqui em Arapongas atualmente, e que nós estamos falando, que ele está até pedindo para que quando passar pela casa de vocês, que um carro de som deverá passar anunciando antes, que mantenham as janelas abertas, que esse não é um veneno que faz mal para o ser humano, ele faz mal para o mosquito da dengue, ele faz mal para o pernilongo, né? Infelizmente, como ele disse, lógico que outros insetos também, que não precisariam, como é o caso da abelha jataí, não precisariam estar sofrendo esse impacto desse veneno, mas não temos alternativa quando se trata, né, do bem-estar das pessoas e do risco que pode correr com a dengue. Mas a gente está terminando esse bloco, né, Pardini, vocês vejam como que passa rapidinho, né? E a gente já volta para continuar conversando com vocês sobre esse assunto tão sério que é essa questão de dengue, né? Que pessoas, nós mesmos, na minha família, nós tivemos assim, sofremos muito, passamos muito medo com uma pessoa muito chegada a nós, que felizmente estava em São Paulo e percebeu isso a tempo, mas a gente já volta e eu conto para vocês o que aconteceu. Voltamos já. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. To
better you better run. You better run. Yeah, you better. Oh, you better run. A vida não para. E aí, vai ficar olhando ou vai correr atrás? Nova linha Ford Ka, grande como sua vida. Então, gente, eu estou conversando hoje com o Neto, com o Pardini, o Neto que é o secretário de Saúde, né? E estávamos falando sobre a dengue, sobre a questão do trabalho que o Pardini está fazendo aqui, que é essa questão do fumacê aí, né? Que como comumente se chama quando passa com esse carro, esse veículo fazendo essa fumaça toda, que é, como ele explicou, um veneno específico para o pernilongo, para o mosquito da dengue. Então as pessoas não precisam ter medo, ao contrário, elas devem abrir as suas casas, porque assim ele vai entrar também, vai atingir aquilo que fica lá. E o que ele estava dizendo, que o Neto estava falando aqui, a última coisa que se busca é essa intervenção, né? Deixa mesmo só quando acontece. É por isso que é importante que a população participe com relação a esses cuidados que o tempo todo é divulgado. Quer dizer, na sua casa, no seu quintal, no seu vaso de planta, nos lugares que você deixa a água parada, nas calhas, né? Até estavam se comentando muito aquela questão dos postezinhos de sinalização. Aquela pomba está se furando os postes na base, né? Para soltar a água. Então, mas isso eu achei impressionante, quando vi aquilo, que é uma coisa que a gente não para pensar, gente, mas aonde, né, que tem tanto mosquito assim? E aí fizeram uma matéria que naquela água que acumula dentro desses postezinhos de sinalização, né, marcando aí toda a questão de trânsito, principalmente. Então é o que o Neto está falando aí, que está fazendo aquele, estão se furando os canos para que a água não fique parada ali. Isso. Mas então, Pardini, é super importante a atenção das pessoas ainda com relação a esses cuidados, a esses terrenos, a essas, tudo que causa dengue e tudo que vai fazer com que ele prolifere. Assim. Extremamente importante. Eu costumo sempre dizer que numa epidemia de dengue no município, seja ele qual for, é a coisa mais fácil que tem se acabar com a dengue. É a coisa mais fácil. Está em epidemia, mesmo não estando em epidemia. Você pode fazer muitas coisas para você já evitar. Mas vamos supor que nós chegamos em Arapongas e tem uma epidemia de dengue instalada em Arapongas. Era só a gente usar a imprensa, usar os meios de comunicação e pedir para que cada morador faça uma geral no seu quintal, dê uma olhadinha, você não tem uma garrafa PET, você não tem uma tampinha de garrafa PET, umas garrafas de boca para cima, um pneu que está lá no fundo de quintal, elimina todo o foco que está no quintal. No outro dia nós não temos mais dengue. Porque o Aedes aegypti, ele vive pouco tempo, ele vive em média de 45 dias. Só que todo dia está morrendo mosquito. Nós estamos usando os carros fumacê, está matando os Aedes que estão vivos. Só que se os criadores permanecerem no fundo dos quintais, vai estar todo dia nascendo mosquito. A cada dia tem uma população nova de mosquito. Tanto é que o carro fumacê, nós passamos ele geralmente 5 ciclos. Em cada localidade nós passamos 5 vezes. Aí é feita uma avaliação, se necessário mais 2 ciclos para eliminar. Nós paramos praticamente os agentes de saúde do município, né, Neto, os PSF, né, eles deixaram as suas funções no dia a dia para estar nos atendendo nessa forma, porque não adiantava nós chegarmos com o carro fumacê e já sair jogando veneno no município. Nós precisávamos fazer a remoção de depósito. Era fazer essas visitas domiciliares para ver se existe esse foco lá ou não. Porque senão o carro fumacê, nós aplicamos o carro das 6 horas da manhã até por volta das 8 horas. Porque existe toda uma condições climáticas para você fazer essa aplicação. Você não pode passar com muito vento, se estiver chovendo não pode passar, uma cerração não pode passar. Então os horários propícios para se passar é das 6 da manhã às 8 horas da manhã e das 16 horas até por volta das 19, 20 horas da noite. Que é o horário que a gente aplica. Então eu vejo também assim, ó, que muita campanha está sendo feita, né? Muita campanha nas escolas, em todos, até mesmo atitudes bem sérias, como teve o caso aí de um pessoal que tinha de ferro velho, né?
que foi feita notificação, não atendeu, acabaram prendendo, não é? Foi preso. Quer dizer, assim, foi feita denúncia pelos vizinhos. É isso, mais ou menos, Neto? Isso. É um fato que ocorreu assim? É um fato que ocorreu aqui em Arapongas e a gente está estudando que é um fato que a gente vai ter que lançar a mão mais vezes. Veja bem, o trabalho é feito, como o Pardini falou, durante o ano todo. O ano todo se faz um trabalho em todas as residências do município, os nossos agentes visitam, tem educação nas escolas, fora nós, na TV, vários programas, propagandas, programas. Então, quer dizer, a informação tem chego. O que a gente está precisando é que as pessoas tenham consciência do risco que isso pode se tornar. Hoje, em Arapongas, os últimos dados que eu tive, nós estávamos com 136 casos de dengue confirmados. Nós temos mais 300 e poucos em análise, né? Então, assim, são muitas pessoas. Hoje, graças a Deus, nós temos um vírus só circulante em Arapongas. Mas em outras regiões, em outros estados, já tem mais de um vírus. Tem 2, tem 3, pode ter 4 tipos de vírus a dengue. E o que vem a ser isso? Você tendo mais de um tipo? Se você for contaminado por vírus diferentes, num ano um vírus, no outro ano outro vírus, a chance de você ter a tal da dengue hemorrágica, que mata. Sim. Então, a dengue clássica, a gente cuida, né? Mas a dengue hemorrágica, ela é muito letal, ela tem uma letalidade muito grande. Então, hoje, a gente está lidando com um tipo de vírus só no nosso município. Mas a gente já conhece, já tem vários casos no Paraná de morte por dengue hemorrágica. Nosso município não teve. E só significa que a pessoa tem dengue hemorrágica, então, é se ela for atacada por 2 tipos de... Se ela for contaminada por 2 tipos de vírus. 2 tipos de vírus. Lembrando que são 4 tipos. Então, quer dizer, é que se a gente não derrotar o Aedes agora, é questão de tempo, de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para a gente já ter mais um tipo de vírus em Arapongas. Olha que sério que é esse assunto, gente. Por isso que quando eu fiz esse convite aqui para o Neto, ele convidou o Pardini para que viesse para a gente conversar sobre isso, é justamente sobre a seriedade e sobre o desconhecimento que a gente tem deste assunto. Né? Porque, na verdade, se faz a campanha, mas a gente desconhece esse tipo de... O risco que a gente está olhando lá na frente. A gente fala assim, né? Foi feito todo esse trabalho. Aí chegou um ponto que a gente já, com um risco, né? Saiu o pedido do próprio prefeito para que houvesse a intervenção do carro. Né? É o próprio município que buscou ajuda. Sim. Porque nós estamos com um número preocupante, nós queremos fazer um trabalho. Evitar que ele aumente. Isso. A regional, tanto a regional quanto o estado, se prontificaram no momento que foi pedido a vir em Arapongas e fazer um trabalho. E aí a gente ouve assim, finalmente foi feita alguma coisa. Não, na verdade, o que foi feito foi antes. Não se viu o pedido de se cuidar da sua residência. Dengue se cuida da própria casa. Cada um, se toda a população de Arapongas cuidasse do seu terreno, da sua casa, nós não precisamos mais se preocupar com dengue. Dengue é muito fácil de acabar. É só não ter água parada. E só tem água parada onde tem resíduo, onde tem lixo acumulado dentro de casa. Se a gente mostrar, né, o tanto de lixo que foi recolhido nesses locais onde o índice de dengue era muito alto, é de assustar. Sabe? Não é pouco, é muito lixo guardado dentro de casa. Então a população Você está falando tem essa dentro de casa? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro da casa, como no quintal da casa. Sim. É muita coisa, é de assustar. E então a gente precisa que essas pessoas entendam que não é esse cidadão que foi preso, ele pode matar alguém. Não tem aquela propaganda que a gente vê no asfalto, os outdoor, qual é a diferença de matar com uma arma ou com um carro? Daqui a pouco nós estamos falando, qual é a diferença de matar com uma arma, um carro ou deixar lixo dentro de casa com água parada? Se alguém morrer, você é o culpado. Né? Só que esse bichinho, ele pode infectar um monte de gente. Então pode ser uma arma muito mais mortífera do que um carro. Porque essa pessoa que deixou água ali e naquela região tem uma pessoa com dengue e, por exemplo, vamos dizer no futuro aí nós tenhamos aí 2 tipos de vírus.
E esse mosquitinho que nasceu naquela casa em um resíduo muito pequeno pode ter uma infinidade de ovinhos. Então não vai nascer um, vai nascer vários. E se contaminar com aquela pessoa e conseguir transmitir para várias outras, a gente pode ter uma situação muito grave. E é simples. Se eu limpar o meu quintal, pedir para o vizinho do lado, do outro lado ou da frente, e esse fazer isso, e cada um foi limpando o seu quintal, nós vamos ter um outro trabalho, porque hoje a gente achou dengue em grandes rios, né? A contaminação era troncos de árvores. Isso. São Né? criadouros naturais que nós chamamos, né? Sim. Nos ocos de árvores é onde que o Aedes estava se proliferando. Sim. É muito importante a gente falar também, Edna, que a questão do Aedes aegypti, ele tem mudado o seu comportamento ao longo dos anos, né? Antigamente era fácil você encontrar o Aedes. Você entrava no quintal, chegava lá, tinha um pneu no fundo do quintal, podia ir lá que tinha larva do Aedes. Hoje já está provado, através de estudos, que uma feminha do Aedes aegypti, ela é bem alimentada, ela pode colocar até 80 ovinhos de uma só vez. E ela não faz isso diretamente num depósito. Se você tiver num quintal 5, 6 opções para ela desovar, um vaso de flor, um pneu, uma garrafa, né, uma patente velha, ela vai colocar os seus ovos um pouquinho em cada lugar, um pouquinho em cada local. É uma forma que ela aprendeu, né, ao longo dos anos de perpetuar a espécie dela. Olha, gente. Ela sabe que se ela colocar os ovos dela todo num lugar só e aquele depósito for jogado fora, os filhos dela vão morrer. Então por isso ela sai disseminando. E um ovinho do Aedes aegypti, ele tem uma resistência à dessecação, né, à falta de água, por até 450 dias. Então se um Aedes desovar aqui, esse ovinho tem uma certa umidade, ele vem e coloca os ovos ali. Ou se tem um depósito, porque é muito importante isso também, não retirar dos quintais somente os depósitos que estão com água, mas também aqueles depósitos que estão secos. Porque a feminha do Aedes aegypti, ela sabe que o dia que chover, vai parar água naquele local. Então ela vai colocar os ovos dela ali. Aquele ovinho pode ficar ali até 450 dias. Seco. Se daqui 1 ano e meio, se chover ali ou alguém colocar água ali, aquele ovinho vai eclodir, vai sair a larvinha, a pulpa e o mosquitinho adulto. São as fases aquáticas, né? Larva, pulpa e a fase adulta. Quer dizer, então, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui se resume em questão de limpeza, higiene, né? Tudo. Escuta o que o Pardini está colocando. Então, se ela coloca aquele ovinho ali, pode ficar até 450 dias, mesmo que esteja seco. Quer dizer, ficou uma garrafa PET caída lá no quintal, né? Se ela colocou o ovinho ali, mas depois secou, ele vai ficar lá. E depois, quando chover, qualquer umidade, ele vai se desenvolver, né? Então, eu acho que a coisa que nós estamos colocando aqui é extremamente sério. É um assunto muito preocupante. E é preciso que todo mundo tenha consciência disso. Quer dizer, nós... Cada um na sua casa, com os seus funcionários, nas suas empresas com os seus funcionários. Quer dizer, o tempo todo tem que estar falando, explicando, e também a necessidade das pessoas permitirem que os agentes cheguem na sua casa, que eles cheguem no seu quintal, que eles olhem. Eles não são o inimigo, eles são um amigo. Isso é muito importante, pelo que a gente está conversando aqui. Quer dizer, primeiríssimo lugar, é a gente cuidar da limpeza da casa da gente, interna e externamente. Que é isso, é acumular lixo ou qualquer coisa, até mesmo aquela gradinha que você tem as suas garrafas que ficam, né? Ali com a boca para cima ali, até nisso a gente tem que estar preocupado que elas não podem ficar dessa forma. Então, a questão básica, higiene. Vocês viram aqui que ele se modifica, né? Tem até 4 tipos. Então, se a gente tem um tipo aqui que já temos o que nós estamos conversando aqui, que Arapongas ainda tem um tipo. Mas se mudar isso, né? Se vier de alguma ou outra localidade, e se a cidade ficar infectada por um outro tipo, aí quem já teve dengue agora e for picado novamente, corre um sério risco de uma dengue hemorrágica. Mas a gente está terminando mais um bloco. Você vê, né? Tanto assunto para conversar e a gente está falando sobre isso, mas eu acho que é super importante. Já voltamos.
Aguarde só um momentinho. Você nunca se surpreendeu tanto com um carro. Imagina agora, Ford New Fiesta com taxa zero. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Eu estou conversando hoje com o secretário de Saúde, o Neto, estou conversando com o Pardini. Nós estamos falando sobre dengue, um assunto tão sério, tão preocupante, falando da importância da gente cuidar do território da gente, da casa da gente, né? O lugar mais sagrado que a gente tem, a casa, o lado de fora, o quintal, abrir as janelas quando passa o fumacê, né? Nesse caso que a gente estava conversando aqui, que foi feita essa abordagem aqui em Arapongas, a pedido até do prefeito, e foi atendido prontamente, e isso é importante. Ô Neto, uma coisa que eu queria saber, por exemplo, como que a pessoa identifica, ou como que ela sabe, quais os sintomas que ela tem para ela saber que ela tem dengue? Ela vai no postinho do bairro que ela mora, ou ela tem que ir no hospital, o que que ela faz? Bem, primeiro assim, vai depender... Primeiro, o que que ela sente? Né, ela sente, é muito parecido com a gripe, né, uma gripe forte, tem algumas características mais presentes, que é a febre intermitente, né, que são a febre com dificuldade de abaixar essa febre, dor no fundo dos olhos, uma dor mais intensa no fundo dos olhos, dor articulares, mas muito parecido com uma gripe forte, né. Tendo os sintomas, vai depender muito do nível desses sintomas. Senão ela pode procurar o próprio posto do bairro dela, uma UBS perto dela. Geralmente, quando ela está no estágio assim, já com uns sintomas um pouco mais fortes, ela vai precisar um plantão, então ela vai precisar ou procurar um dos 18 horas nosso, o Flamingos, o Petrópolis ou o São Bento, ou o UPA, né? O UPA lá no Jardim Caravelle. Lá o médico vai fazer toda a anamnese, vai entrevistar o paciente, vai ver todos os sintomas. Tendo a suspeita de dengue, ele vai fazer uma notificação.
né? Ele vai notificar esse paciente estar com suspeita de dengue. O que acontece? A partir do momento de suspeita, a gente já começa um trabalho sobre esse paciente. Nesse caso agora, a gente já está com um trabalho que é o fumacê e tudo mais. Mas senão vai começar aquilo que o Pardini falou agora há pouco do bloqueio na região, né? O início dos primeiros casos de notificação é feito os bloqueios. Bom, notificou, ela não vai saber na hora que ela tem dengue, porque esse exame vai ser mandado para o LACEN, Laboratório Central do Estado, que é o laboratório para fazer esses exames. E aí depois vem o resultado. A simples suspeita a gente já trabalha com a hipótese de dengue. Hoje, o nível de casos suspeitos de dengue é tão alto no Paraná que o exame está demorando bastante, leva até mais de um mês para chegar a um resultado positivo. Então, assim, é feito todos os cuidados, todas as orientações, como se ele tivesse a dengue, e depois ele vai, com o tempo, que vai melhorar, né, um prazo aí ele vai melhorar, e aí o resultado vai chegar posterior, né? A gente até tem teste rápido de dengue, mas dependendo do número de casos que a gente tem, a gente já para não trabalhar mais com ele, passa a trabalhar com suspeita para não perder tempo. No caso da suspeita, o paciente já é tratado e já é orientado com a medicação adequada, que ele vai tratar como uma gripe mesmo, mas com restrição a alguns medicamentos que a gente usa no caso da gripe. Isso. Por isso que é importante observar também, né? Em período de dengue, a gente até diz, né? Cuidado com alguns tipos de medicamento. Porque o cuidado com o medicamento já é um cuidado para a dengue hemorrágica. Porque alguns medicamentos analgésicos e antitérmicos, que são para baixar a febre, eles agem um processo de coagulação. O que quer dizer? Aumenta a chance de hemorragia. Se esse paciente tiver uma dengue hemorrágica, tomando esse medicamento, o caso dele vai se agravar muito. Então, já é uma prevenção de uma doença um pouco mais grave, que é a dengue hemorrágica. Então, o que você está colocando aqui para nós, que em tempos de dengue, em tempos de muitos casos de dengue, mesmo as pessoas ficando resfriadas ou estando com uma gripe, ela já tem que ter esse cuidado, né? De não tomar qualquer coisa. De não tomar qualquer coisa. Não fazer a automedicação. É bom procurar um profissional de saúde. Sim, por isso que é importante essa questão que você está colocando aqui para nós. Sim. Né? É uma coisa que a gente fica muito preocupada e também em saber como fazer, como identificar. Você está dizendo aí, a partir do momento que aquela pessoa é suspeita, ela já vai ter um tratamento especial, uma ficha especial, que você estava dizendo, né, Pardini? Aí se acompanha aquela pessoa, né? Já tem aquela ficha para saber se ela é suspeita, e a quantidade de exames faz com que demore esse resultado, e por isso já se faz o tratamento, porque os sintomas, eu acho que diante dos casos que estão tendo na região aqui, tem muitos, né? Você estava contando para nós aqui algumas cidades que tem muitos casos, que já é até uma epidemia. Aí os médicos também já ficam atentos e percebendo os sintomas já, para poder orientar o paciente. Isso, eu costumo sempre dizer que nós costumamos falar que Deus é brasileiro, né? E eu costumo dizer que se Deus é brasileiro, acho que ele morou em Arapongas, ou ele pelo menos teve uma passagem boa em Arapongas, porque há muito tempo a gente vem combatendo esse Aedes aegypti, e há muito tempo a gente vem se preparando para uma epidemia da dengue. Tanto é que nós temos muitas indústrias em Arapongas, são muitas pessoas que saem do município e voltam, são caminhoneiros que viajam para qualquer canto do Brasil, até fora do país. Então eles podem, é uma porta de entrada para o Aedes aegypti, né? E então a gente esperava que isso fosse acontecer. Agora esse ano nós tivemos só na nossa regional de saúde, nós tivemos 4 municípios em epidemia, e municípios muito precoces. A gente espera a epidemia acontecer lá para o final de fevereiro, comecinho de março, e nós tivemos o município de Rio Bom, que já em dezembro já tivemos casos de dengue confirmado.
Então, quer dizer, ela estava batendo na nossa porta aí para ver. E esses bloqueios, todo esse trabalho que o Neto está colocando, que é feito, essa prevenção, infelizmente chegou num ponto que o pessoal de endemias não conseguiu dar conta, porque eram muitos casos notificados, muitas pessoas vindo de fora, nós temos muitos trabalhadores aqui em Arapongas que moram em Marilândia, Rio Bom, Mauá, Borrasópolis, que são os municípios que tiverem epidemia. Então eles vão, passam o fim de semana lá e vêm para Arapongas, fica a semana toda aqui. E daí eles não tiveram perna para fazer todos os bloqueios. Imagina, teve semana de chegar 100 notificações, né, Neto? Então eles não teriam perna para fazer todos esses bloqueios, foi aonde que teve que ter a intervenção do carro fumacê. Sim, mas a gente sabe que agora, nesse período, começa a esfriar um pouquinho, aí reduz, nesse período de inverno ele ainda se mantém quando a gente entrar no inverno aqui, ou há uma redução agora? Reduz bastante, drasticamente. O frio, ele é um aliado para se combater não só o Aedes aegypti, qualquer tipo de praga praticamente, né? A questão do pernilongo, que é um inseto que atrapalha muito também a gente à noite, que chega no inverno parece que dá uma sumida. Só que eu falo o seguinte, o inverno ele é mais um aliado para ajudar nós combatermos o mosquito. A desova dele, acabou a chuva, está chovendo pouco, a desova dele está lá. Está lá no meio ambiente. Agora tá lá é no hora de continuar limpando. Agora, já que ele está em baixa, é a hora de todos se unirem e interagir para que quando chega o verão, chega as chuvas, não tenha a desova dele lá no quintal. Consequentemente, a gente vai manter o índice dele bem baixo e com isso nós não vamos ter a doença. Mesmo que venha alguém de fora, nós não temos o Aedes aqui infectado. A feminha do Aedes, como eu já disse, ela não nasce infectada, mas uma vez que ela suga uma pessoa que está com a doença, o vírus da doença ele se reproduz no organismo desse mosquito e todas as pessoas que ela sugar depois, ela vai estar transmitindo a doença. Isso numa sala de aula, uma única feminha, ela pode fazer um estrago, ela pode transmitir a dengue para 4, 5, 10 crianças ali quase que ao mesmo tempo. Porque a criança ela fica meio que agitada ali na sala, ela não para muito quieta. Então a feminha começa a se alimentar, a criança se move, ela voa, ela vai numa outra criança. Mas ela já transmitiu para aquela primeira. Né? E assim sucessivamente em outras pessoas. Enquanto ela não se alimentar por completa, que ela vê que ela se encheu mesmo de sangue, ela não para. Me fala uma coisa, o repelente resolve nesse caso? Sim. Resolve? Por exemplo, os pais no verão, que a gente agora está entrando já numa fase que, né, felizmente se começa a controlar isso, mas no verão seria conveniente então que os pais ou as crianças que ficam em escolas o dia em período integral e tudo, elas tivessem essa... O repelente, né, é importante lembrar também, nós costumamos passar o repelente só nas partes descobertas. Né? O Aedes aegypti, ele suga por cima da calça jeans. A feminha se alimenta por cima da calça jeans. Então passar nas partes descobertas, mas também por cima, de preferência, a hora que vai pôr uma roupa, pendura a roupa, passa o repelente na roupa e aí você coloca. Então, tá vendo, gente? A quantidade é grande. A quantidade é grande. Mas olha, o importante da conversa que a gente está tendo aqui é algumas coisas que eu mesmo não sabia e eu acho importante passar para o pessoal, para que tenham noção disso, da seriedade, da importância, das coisas de que forma que a gente pode estar contribuindo com a erradicação, né? Nesse período e todo esse trabalho que tem sendo feito. Tem um fator muito importante, adiante, que a gente esquece de dizer. Devido a essas faltas de águas que está tendo, não só em Arapongas, mas acho que no Brasil como um todo, o pessoal está adquirindo uma cultura de começar a guardar água de casa, armazenar água para lavar calçada, água de chuva. Tem que tomar muito cuidado, não é simplesmente encher o balde de água, um tambor de água e deixar ele lá. Esse tambor tem que estar muito bem vedado. Se for guardar essa água, que veda, né? Tem umas redinhas que você compra, que é fácil, livre acesso, é baratinho. Coloca, põe uma borracha, amarra, para que o mosquito não entre ali para desovar. Talvez isso seja a explicação também
nós estamos aí a porta esse ano com tantos casos de dengue tanto espalhados. Problema de falta de água e esse armazenamento Isso. mesmo. Nós sabemos que o Aedes aegypti ele entrou no Brasil através dos navios negreiros e eles se reproduziam naqueles barris, tonéis, aquelas tinas que ficavam com água, né? Que era para se alimentar, para dar de beber aos escravos, e ali o Aedes aegypti se reproduzia. Foi uma porta de entrada para o Brasil. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa da época. Exatamente. Época que é e sem falar que hoje muita gente viaja o tempo todo, né? Aquilo que você falou, Arapongas é um polo moveleiro, as pessoas viajam muito por todo esse Brasil, né? Por isso é importante esses cuidados, esses alertas que foram dados aqui hoje, né? Pelo Neto e também pelo Pardini. Então, tudo isso que o Neto nos colocou e o Pardini aqui, todos esses alertas, até com relação de que forma que a gente deve guardar a água, essa água que a gente quer usar aí para lavar o quintal, lava a roupa, guarda a água, deixa lá para lavar o quintal depois, tudo isso é preciso ter cuidado, né, gente? Ô Neto, mas nós estamos terminando esse programa, Pardini também, você viu como foi rápido. Nós teríamos muito mais coisa para a gente falar aqui a respeito desse assunto. Mas, para encerrar, eu queria que vocês deixassem aí, você a sua mensagem, o Pardini também, não só com relação à dengue, mas com a questão de saúde aqui de Arapongas, as suas expectativas. Edna, a expectativa é muito grande, né? Eu tenho conversado, nós estamos começando um planejamento, né? Uma organização. Eu acho que essa semana, eu tenho prometido desde o início, essa semana eu monto a minha equipe de assessoria médica, médicos escolhidos por mim para fazer coordenações de saúde. Nós vamos montar uma central de regulação e auditoria no município que vai fazer com que a gente consiga olhar o nosso sistema de saúde de uma maneira melhor e poder identificar as nossas necessidades, a necessidade da nossa população, o que eles estão precisando, o que realmente eles precisam, né? Como eu falei no início, nós estamos trabalhando as nossas parcerias de uma forma bem efetiva, já conseguimos alguns avanços que logo a gente já vai estar conseguindo diminuir as nossas filas, nossas demandas. Estamos trabalhando firmemente para resolver o problema das cirurgias eletivas, dos exames, para que a nossa população fique satisfeita com a saúde de Arapongas, né? Eu tenho dito, nós começamos um trabalho e esse trabalho é cuidar da família araponguense. Então nós estamos pensando em todos, né? Na mãe, no pai, no avô, na avó, na criança, no nenê que está nascendo, na mãe que vai ter o seu filhinho, na gestante. Então nós temos já um programa já existente que é o programa Mãe Araponguense, que acabamos de renovar mais um ano mais 6 meses de convênio com a Santa Casa, mas nós estamos iniciando um projeto para criança, depois nós vamos ter um projeto de adolescente, dos avós, dos adultos, então, e futuramente aí nós estamos, já podemos anunciar para você, nós vamos ter o PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, anexo ao UPA, o prefeito, junto com a Câmara de Vereadores, com Maringá, nós estamos estudando os recursos e nós vamos ter os tão sonhado Pronto Atendimento Infantil. Que maravilha. A tão sonhada farmácia 24 horas, o dentista 24 horas. Estamos trabalhando. Eu acho que o projeto está na nossa mesa hoje, tem uma equipe trabalhando. Hoje uma equipe trabalhou o dia inteiro em cima desses projetos, da arquitetura do que nós temos no UPA, para começar o início ainda o mais breve possível para dedicar a essa família araponguense o que ela precisa e o que ela merece. Maravilha. Parabéns. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com o Neto. Nosso assunto hoje era especificamente voltado para a dengue, esse alerta. Fico muito grata, Pardini, pelas suas informações. Eu acho que isso contribuiu muito com as pessoas que estão nos assistindo hoje. Eu fico muito grata a você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando mais esse trabalho. Eu só deixo um recadinho bem rapidinho. Se não tiver água parada, Edna, nós não vamos ter dengue. Que maravilha. Tá bom? Então, gente, assim a gente encerra mais um programa. Prometo que a gente vai ter uma outra conversa sobre todas essas novidades que a Secretaria de Saúde vai apresentar aí, Neto. E você de casa, a gente se vê na próxima semana
com certeza. Até lá!